Fala galera, beleza? Professor Dênia de volta aí, chegando para vocês com mais uma super dica. Você que está se preparando aí para o CFO do Bombeiro de Minas Gerais, ou esperando, né, o concurso também para soldado de Bombeiro de Minas Gerais. A gente sabe que é um concurso aí também que está na iminência de sair, né, que é o para soldado. Então, edital aberto do CFO, sem novidades a respeito da banca. A mesma banca dos últimos concursos, Banca Fundeb, que é a banca da UFMG, né, a parte, o setor da FMG é responsável por concurso público, já vem fazendo concurso tanto para soldado como para oficial do bombeiro há muitos anos. Então, muito provável de manter também para o concurso soldado do Bombeiro de Minas Gerais. E o que acontece? Você que está se preparando para soldado, baseie-se no último edital, nas últimas provas. É o que a gente sempre faz, para direcioná-los aqui para esses seus estudos. Então, essa aula nossa aqui hoje serve para CFO e também soldado. Esse assunto que eu vou falar aqui hoje, né, está no edital aberto para o CFO e também é cobrado nos editais do soldado, beleza? Então vamos lá. O que eu quero falar um pouquinho de geometria aqui hoje, que é um assunto assim, que sempre é uma questãozinha de prova, sempre está caindo ali, e foi uma questão da última prova. Esse assunto estava aí na última prova do CFO, que foi aplicado em 2019, né? E eu quero falar para vocês aqui hoje sobre, primeiro dentro de geometria plana, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Teorema de Pitágoras, beleza? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. A coisa rápida, isso aqui é coisa rápida só para relembrar, mas tem muita gente que tem dificuldade. O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado, né, em triângulos retângulos. O que é triângulo retângulo, professor? É um triângulo que tem lá um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, um desses ângulos aqui é 90 graus. Esse triângulo, que esse é um dos ângulos internos, tem a medida de 90 graus, é um chamado de ângulo reto, representado por esse símbolozinho aqui, né, esse esqueminha aqui, esse quadradinho com um pinguinho no meio aqui, indica um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então, você bateu o olho, opa, é um triângulo retângulo, já puxa, opa, Teorema de Pitágoras pode vir aí a qualquer momento. Então, isso aqui é utilizado não só, né, em uma parte específica dentro de geometria plana, mas é utilizado em várias outros assuntos na geometria plana e também na geometria sólida, que é o assunto da sua prova aí. Beleza? Geometria dos sólidos. Então, no Teorema de Pitágoras, o que você precisa fazer primeiro? A primeira identificação, né, que você precisa ter no seu triângulo, primeira interpretação que você vai ter para você puxar na sua mente lá, opa, a formulazinha do Triângulo de Pitágoras, né, como que a gente trabalha ela. Então, você tem que observar o seguinte: o ângulo reto, sempre oposto ao ângulo reto, eu tenho a famosa hipotenusa. Beleza? Hipotenusa. Então, você identificou, ó, oposto, aquele lado do triângulo, eu vou chamar esse triângulo aqui de A, B, C. Aquele lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto, esse lado AC aqui, é a minha hipotenusa. Beleza? Os outros dois lados são catetos. Então, aqui eu tenho um cateto, e aqui eu tenho outro cateto. Certo? Então, hipotenusa é sempre que está oposto ao ângulo reto, os outros dois lados são catetos. Então você tem que saber diferenciar isso, porque tem gente, na hora de trabalhar a formulazinha do Triângulo de Pitágoras, inverte. Se inverter, acabou. Vai perder uma questão de bobeira, que é um assunto bem fácil aqui. Então, ó, essa minha hipotenusa eu vou chamar ela de A, beleza? De A, vou só mudar aqui para ficar bem organizadinha. A, B e C aqui. A hipotenusa eu vou chamar de A, esse cateto aqui eu vou chamar de cateto B e esse cateto aqui de cateto C. O Teorema de Pitágoras fala para mim o seguinte, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sempre, em qualquer triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras é aplicado. Sendo que a medida desse lado aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Certo? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Professor, isso tem que ser trabalhado, isso é necessário para a minha prova, bombeiro? É. Isso é uma dica importante, eu posso estar te dando uma questão de prova aí. Certo? Então, o Teorema de Pitágoras está aí. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para vocês, né, que tem gente que às vezes não pega e eu gosto de passar alguns macetes. Vou pegar, por exemplo, aqui um triângulo retângulo. Vai falar para mim o seguinte, ó. Ó, esse triângulo retângulo aqui, eu tenho o lado aqui
Um lado valendo 3, esse valendo 4 e esse valendo 5. Isso aqui, João, são os famosos, né? Famosos triângulos pitagóricos. Pitagóricos. Professor, mas para que serve isso? Para facilitar a sua vida na hora da questão. Por quê? Eu sei que em um triângulo retângulo, se eu pegar aqui, ó, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, não é isso? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Se eu olhar, esse lado aqui vai dar 25, de cá também dá 25. Então, ó, 25, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, mais 16, que é 4 ao quadrado. Então, 25 é igual a 25. Então, sempre no triângulo retângulo, isso vai acontecer. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao quadrado, né, a soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Então, o que acontece na hora de trabalhar uma questão? Esse triângulo pitagórico, ele ajuda nós resolvermos algumas questões e achar mais rápido o lado sem ficar trabalhando isso aqui e perdendo tempo na questão. Você vai pegar lá, por exemplo, olha só, você tem lá o triângulo está lá assim, ó. Ele veio lá com a medida assim, ó. Ó, tudo desenhado na mesma posição, fica mais fácil o entendimento ainda. Vamos imaginar que aqui vale 30, beleza? Esse lado vale 30. Esse lado aqui vale 18. Ele quer saber quanto que vale esse lado aqui. Aí você, opa, um triângulo retângulo, para achar o x é tranquilo, né? Se um lado vale 30 e o outro vale 18, eu consigo achar o x. Gente, pega como base esse triângulo pitagórico o seguinte. Observe que a hipotenusa está sendo multiplicada por quanto aqui, ó? Por 6. Opa, esse lado desses triângulos aqui, eles são o quê? Esse lado é proporcional a esse tamanho aqui. Os triângulos são semelhantes, beleza? Não tem problema. Esse lado aqui é como se fosse 5 vezes 6, porque é 30. Aí vamos ver se acontece a mesma coisa com esse lado. Esse aqui é 3. Esse aqui é 3 vezes 6, que dá 18. Então, automaticamente, o outro lado aqui vai ser 4 vezes 6. Então, esse lado aqui, ó, é 4 vezes 6, que é 24. Precisa aplicar o teorema de Pitágoras? Não precisa. Isso ajuda você a identificar através do triângulo pitagórico. Beleza? Então, você já pegou um triângulozinho lá. Você observou que ele é pitagórico. Ah, será que ele é proporcional àquele triângulo básico que o professor Dene falou? 3, 4, 5? Lembrando que, como 90 graus é o maior lado, sempre oposto ao maior lado de um triângulo está... Sempre oposto ao maior ângulo está o maior lado. Então, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado de um triângulo retângulo. Beleza? Ok. Bacana então, professor. Então, eu quero que vocês coloquem em mente aí, dentro de concurso público, os triângulos pitagóricos mais utilizados é esse 3, 4 e 5. O outro triângulo pitagórico muito utilizado é esse aqui, ó. Mais 2 triângulos pitagóricos, vou colocar aqui, ó. Mais 2. Isso aqui eu quero que vocês anotem. Quando vocês estiverem trabalhando as questões, né, de geometria plana, dentro do nosso material, dentro do nosso curso, na descrição abaixo aí tem um link do nosso curso, tanto para o CFO como para soldado, beleza, gente? Curso top, aulas novíssimas, gravadas aí, baseado nesse último edital do CFO, top de linha mesmo, curso de muita qualidade, beleza? Material, assim, diferenciado para vocês preparar aí em preço top. E eu vou deixar para vocês aqui o cupom, né? Se quiser utilizar o cupom aí, ó, vale 10. Beleza? Vale 10. Eu acredito que deve estar ativo também o CBM MG10. Qualquer um dos dois cupons que você utilizar aí, você vai ter 10% de desconto para adquirir o nosso curso. Então vamos lá. Quais são os 3 triângulos pitagóricos mais utilizados? O que você pode trabalhar dentro desses triângulos pitagóricos aí? Beleza? Isso que eu quero que vocês observem sempre. Então olha só. Aqui, né? Ah, professor, se esse triângulo aqui é 3, 4, 5, como poderia vir o outro aqui? Ah, aqui poderia vir 6, 8, e aqui vai vir quanto? 10. Por quê? Porque é o dobro, ó. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, ali vai ser 10. Ah, professor, se aqui veio 15, aqui veio 12, quanto que vai vir esse aqui? Você bate o olho, pô, 5 para 15, multipliquei por 3. 4 para 12, multipliquei por 3. Então, 3... Também vou multiplicar por 3, dá 9. Então, esses triângulos, eu quero que vocês peguem como base esse aqui. Esse é o principal. Certo? Esse é o principal. Vai ajudar a gente a trabalhar algumas questões. Dentro do nosso curso, a gente trabalha isso aqui mais detalhado, muitas questões específicas de teorema de Pitágoras. Certo? Mas não é só teorema de Pitágoras que eu quero falar nessa aula aqui hoje, não.
eu também quero falar com você sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aproveitando a deixa do triângulo retângulo aqui, ó, agora eu quero falar sobre as razões trigonométricas, que foi especificamente a questão da última prova. Razões trigonométricas. Beleza? Razões trigonométricas. O Teorema de Pitágoras sempre vai estar presente. Posso utilizar o Teorema de Pitágoras quando eu estiver trabalhando nas razões trigonométricas, professor? Sim, sem dúvida. Aí eu tenho lá o triângulo retângulo, as minhas razões trigonométricas, elas são aplicadas dentro do triângulo retângulo. Aí tem um outro ponto que você precisa identificar antes, né, quando você vai trabalhar com os ângulos internos do triângulo. As razões trigonométricas, né? Trigonométricas, esse trigo aqui vem lá do grego indicando que eu estou trabalhando os ângulos. Então eu vou trabalhar também as medidas dos ângulos no triângulo. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo e eu quero trabalhar, por exemplo, esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Beleza? Quero chamar esse ângulo de alfa. Se eu estiver analisando esse ângulo, o cateto que está oposto a esse ângulo agora, eu chamo de cateto oposto. Aí que vai entrar o danado cateto oposto e o cateto adjacente. Que você estudar e cansar de estudar isso aqui lá no 9º ano, 8º ano, até no 3º ano do ensino médio. Então, cateto oposto, agora você já tem que saber diferenciar. Quando eu estava trabalhando o Teorema de Pitágoras, eu não precisava saber qual que era o cateto oposto e adjacente. Agora, nas minhas razões trigonométricas, eu vou precisar diferenciar um do outro. E isso vai ser baseado em quê? Baseado no ângulo que eu estou analisando. Se eu estou analisando o ângulo alfa, o cateto oposto é esse lado B. Se eu estou analisando o ângulo alfa, o outro cateto que sobra é adjacente. Adjacente. Que no caso aqui eu chamei de lado C. Então, ó, analisando o ângulo alfa, o cateto oposto é o lado B. E o outro que sobrou é adjacente. A hipotenusa nunca muda, porque a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo reto. Agora, imagine que, ao invés de eu estar analisando o ângulo alfa, eu estou analisando esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de beta. Esse ângulo beta, se eu estiver analisando ele, o lado C passa a ser o cateto oposto agora. E o outro que sobrou é o adjacente. Beleza? Isso tem que ficar claro na hora da interpretação, porque senão você vai tomar bomba. Vai perder uma questão de bobeira. E através disso aqui, através das medidas de seno, cosseno e tangente dos ângulos, utilizando a medida do seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui no triângulo, eu consigo, às vezes, achar a medida de um lado. Porque, por exemplo, imagina o exercício vem lá e te dá um triângulo assim, ó. Esse é um triângulo retângulo, aqui vale 20 e aqui vale 30 graus. Não tem como aplicar o Teorema de Pitágoras agora, porque eu preciso pelo menos mais um cateto. Então, analisando o triângulo, né, e eu vou lembrar, opa, se eu tenho um outro ângulo sem ser o de 90 graus, e esse ângulo aqui é um ângulo notável, nós vamos ver que são os ângulos notáveis, eu consigo trabalhar as razões trigonométricas que o professor Dena passou na dica no YouTube, ele está me dando a questão de prova aqui. E vocês vão ver que na última prova tinha uma questão de razão trigonométrica. Certo? Então é para isso aqui que nós precisamos trabalhar, às vezes, um ângulo, porque eu só tenho a medida de um lado do triângulo. Não dá para aplicar a Teorema de Pitágoras. E através desse outro ângulo eu consigo achar a medida dos outros lados. Beleza? Aí o seguinte, olha só. O que acontece? Nesse triângulo aqui, né, nesse triângulo retângulo, as minhas razões trigonométricas, eu falo o seguinte, ó, que o seno, por exemplo, vou trabalhar o ângulo alfa. O seno de qualquer ângulo, vou chamar ele de alfa, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Professor, o cosseno de qualquer ângulo alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa no meu triângulo retângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Professor, mas como que eu vou decorar essa miséria desse trem aí? Você vai lembrar o seguinte, para você fixar isso aí, ó, o seno, eu sei que é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente cateto oposto sobre adjacente. Para você fixar, você vai lembrar do macetinho lá, ó, é o só catoa. Opa, então as minhas razões
trigonométricas é o socator. O que é esse socator? Olha só, vem comigo. Ó. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Razões trigonométricas, esqueci a minha prova. Caiu na última prova, professor. Esqueci, vou perder uma questão de graça. Lembra do socator. Beleza? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tangente, o cosseno adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Certo? E, muitas vezes, os ângulos que vão estar sendo trabalhados aqui são os ângulos notáveis. Ah, professor, quais são os ângulos notáveis? Aí nós vamos relembrar aqui, ó, os nossos ângulos notáveis, que muitas vezes a sua prova não vai te dar os ângulos notáveis. Você vai ter que construir essa tabelinha, vai ter que saber buscar lá o seu ângulo notável, a medida do seno, do cosseno e da tangente dele. Quais são os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são os ângulos de, vou fazer a tabelinha aqui, ó, 30, 45 e 60 graus. Beleza? E são os ângulos notáveis. Na horizontal, fazendo a tabelinha, 30, 45, 60 graus. Na horizontal, quer dizer, na vertical, 30, 45, 60 graus. Na horizontal, 30, 45, 60 graus. Na vertical, o seno, o cosseno e a tangente. Professor, se houver necessidade, eu faço essa tabela no cantinho da minha prova? Faz, gente, rapidinho. Como que a gente vai lembrar isso aqui? Né? Como que você vai lembrar a estrutura dessa tabela? Você vai colocar, ó, na horizontal os ângulos, que é 30, 45, 60, e na vertical seno, cosseno e tangente. Beleza? Se você inverter aqui, aí você pode inverter a forma que eu vou ensinar para você montar essa tabela. Então, ó, como que eu faço para fixar os ângulos notáveis? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Todos sobre 2. Raiz não tem 1. Ou seja, por que raiz não tem 1? Porque não precisa colocar raiz no 1 aqui, porque raiz de 1 é 1 mesmo. Né? Então, raiz de 1 é 1 mesmo. Então, não precisa colocar. Então, eu vou colocar raiz no 2, raiz no 3, raiz no 3 e raiz no 2. Não precisa. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz não tem 1. Fechou. Beleza? Aí vem a danada da tangente. Como que eu vou lembrar tangente de 30, 45, 60? Se você não lembrar que a tangente é raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, você faz o quê? Você divide o seno pelo cosseno. Quando você dividir meio por raiz de 3 sobre 2, você acha raiz de 3 sobre 3. Quando você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá 1. E quando você dividir raiz de 3 sobre 2 por meio, dá raiz de 3. Então, voltando e recapitulando. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz não tem 1. Tangente, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Beleza? Isso aqui, gente, é extremamente necessário você fazer o esqueminha, saber montar o esqueminha para a sua prova. Show? Então, beleza. Se houver necessidade de eu trabalhar aquilo ali dentro de um triângulo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Olha só. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Me deu aqui esse triângulo, vou pegar aqui o mesmo exemplo que eu escrevi ali, ó. Vou falar que esse ângulo aqui ele é de 30 graus. E aqui vale 20. Aí o exercício fala assim, qual que é a medida X? Quanto que vale esse lado aqui que eu chamei ele de X? Aí você, o que você tem que observar? O exercício me deu a hipotenusa, que é 20. E ele quer o cateto oposto. Opa! No socator, hipotenusa e cateto oposto, eu vou trabalhar o quê? O seno. Para que eu vou trabalhar a tangente se eu precisaria ali do cateto adjacente? Eu iria achar que não é o cateto adjacente que está querendo. Ele está querendo o cateto oposto, porque o ângulo que está olhando, que ele me deu de 30 graus. Eu consigo achar esse ângulo aqui? Consigo. Mas como ele já me deu de 30 graus, eu quero aqui o cateto oposto. E eu tenho hipotenusa, então eu vou usar o seno de 30 graus, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Automaticamente eu vou achar o meu cateto oposto, que é o x. Aí você vem, o seno de 30 graus é quanto? Tabelinha dos ângulos notáveis. Seno de 30 é meio. Opa, então aqui eu vou colocar meio. Bacana. O cateto oposto é que eu estou procurando, é x. Sobre a minha hipotenusa que eu sei aqui que é 20. Para achar o meu x aqui, multiplico cruzado.
2x igual a 20, então meu x vai ser igual a 20 dividido por 2, que é 10. Então essa medida x aqui vale 10. O cateto oposto é 10. Aí, se você quiser achar o adjacente, beleza. Você pode utilizar aí as minhas razões trigonométricas. Beleza, gente? Então isso aqui é só um bate-papo sobre esse assunto. E agora eu vou pegar aqui a questão da última prova. Ela é um pouquinho grande, eu não vou escrever ela toda aqui, vou colocar só o desenho e eu leio ela para vocês. Por sorte, né, muitas dessas questões de razões trigonométricas, teorema de Pitágoras, em algumas provas, ela só me dá o problema matemático. Ela não me dá a figura geométrica, o desenho, a ilustração, né, do exercício. Então você tem que interpretar e montar a estrutura para você entender, né? Mas no caso dessa questão da última prova, ela veio ali a ilustração do problema. Eu vou colocar a ilustração aqui e depois eu falo para vocês. Ó. Ele deu lá um prédio. O que falou? Ó? Deu um prédio lá assim, beleza? Deu o pontinho P aqui. Ponto P. Aí pegou aqui e pegou lá no prédio. Isso. E aqui é a altura. Ó. Aqui meu prédio. Essa altura aqui, que é 1,6. Beleza? Vou ler para vocês agora. Aqui é 10 metros. Esse ângulo aqui chamou ele de alfa. Bacana. Isso. Aí o que o exercício falou? Falou assim, ó. Raquel observa um prédio. Então, Raquel observa um prédio. E deseja medir a altura desse prédio. O prédio está aqui. Raquel quer observar, está observando e quer medir a altura. Com a ajuda de um astrolábio, né, que ela consegue medir o ângulo entre a linha horizontal de seus olhos. Então, o astrolábio está na linha horizontal dos seus olhos, no ponto P, beleza? Até o topo do prédio. Então, ela coloca lá um astrolábio no ponto P aqui, que está na altura dos seus olhos, e consegue medir esse ângulo na visão horizontal dos seus olhos com o topo do prédio. E chamou esse ângulo de ângulo alfa. Bacana. Em seguida, ela elaborou o esquema a seguir para ajudá-lo com os cálculos. Os olhos de Raquel estão situados nesse ponto P da figura, de onde ela avista o topo do prédio. Além disso, seus olhos estão a uma distância de 10 metros do prédio, né, que veio na ilustração aqui, os olhos dela estão a distância de 10 metros do prédio, e uma altura de 1,6 metros do chão. Os olhos da Raquel estão aqui. Bacana. Aí, falou para nós assim, assinala a alternativa que apresenta a altura desse prédio, considerando que Raquel e o prédio estão no mesmo plano, não é isso? A Raquel não está mais alta do que o prédio, porque se ela não estiver no mesmo plano aqui, vai dar diferença. Isso é importante, essa informação. E ainda deu um dado para nós o seguinte, que o seno de alfa é igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Então eu sei que esse ângulo alfa aqui não é um ângulo notável, mas já me deu o seno dele. Bacana. Vamos analisar comigo aqui, olha só. O prédio, a altura do prédio, isso aqui tudo. Até aqui, ó, eu já observei que é a altura dos olhos da Raquel, vale 1,6 metros. Então eu preciso achar esse pedacinho aqui para eu somar com 1,6 metros. Eu acho a altura do prédio total. Vou chamar esse pedacinho aqui de x. Beleza? Vou chamar esse pedacinho de x. Vamos lá. Ele me deu que o seno de alfa é 1,6 metros. E me deu aqui a distância do olho de Raquel até o prédio, que é 10 metros. Eu sei, gente, como esse prédio aqui está formando 90 graus com o solo, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, o que eu tenho? Esse lado aqui do triângulo é a hipotenusa, beleza? Esse lado do triângulo é hipotenusa. Aqui eu tenho o cateto oposto, certo? Aqui eu tenho cateto oposto e aqui eu tenho cateto adjacente. Essa hipotenusa aqui, eu vou chamar ela de y. Beleza? Só para separar aqui do meu lado x e eu diferenciar. Então, se eu fosse utilizar o seno lá pelo socatoa, não é isso? Socatoa, lá pelo socatoa, o que iria acontecer? O seno, eu sei que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O meu cateto oposto é o que eu estou querendo, nesse triângulozinho aqui, ó. Vou até colocar esse triângulozinho agora de vermelho, ó. O triângulo que eu estou trabalhando aqui, ó.
Tem gente que às vezes não vai identificar. Ó. Agora identifica. Ó, esse meu triângulo aqui, o x é o cateto oposto. Beleza? A hipotenusa é o y. Então, e o seno de alfa já me deu, que é 2 raiz de 2 sobre 3. Então, ó, 2 raiz de 2 sobre 3, que é o seno de alfa, é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é y. Então, o que eu posso falar aqui? Se eu multiplicar cruzado, 3x é igual a 2 raiz de 2y. Né? Se eu quiser isolar o x, por exemplo, o x é igual a 2 raiz de 2y sobre 3. Só que nesse caso aqui, eu não tenho medida x ainda, porque ele está em função de y. Aí, o que eu vou precisar fazer aqui agora? Eu vou precisar aplicar o teorema de Pitágoras para eu achar a medida x. Olha só como a questão ela é puxadinha. Então, ó, eu aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, hipotenusa, que é y ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Nesse caso aqui, nós isolamos x. Se eu quisesse isolar o y aqui, não tinha problema também não. Beleza? Quiser isolar o y aqui, a gente pode fazer, ó. Olha só, se eu quiser isolar o y aqui, como que eu faria, ó? O 2 raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo, que lá eu substituo o y. Aí eu já acho o x direto, não tem problema não. Fica 3x, só que aqui você vai ter que fazer a manobra da racionalização ainda, ó. 3x sobre 2 raiz de 2 é igual a y. E para terminar aqui, se eu quiser racionalizar, eu multiplico por raiz de 2 em cima. Então fica 3x vezes raiz de 2 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, não é isso? Isso tudo igual a y. Então aqui ficaria 3 raiz de 2x sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E 2 vezes 2 fica 4. Igual a y. Então esse aqui seria o valor de y. Mas isso fica a critério. Se a gente substituísse o x igual eu isolei aqui, eu acharia o y, depois eu voltaria aqui e substituiria, acharia o x, não tem problema. Fica a seu critério, beleza? Lembrando que o x, ele é só esse pedaço do meu prédio. Ainda depois eu tenho que somar com 1,6 para achar a altura total do prédio. Vamos substituir isso lá? O y, ele é 3 raiz de 2x sobre 4 ao quadrado. Beleza? Igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais x ao quadrado. Tá aí. Vamos ver o que vai dar então, ó. 3 raiz de 2x ao quadrado vai dar o quê? 3 ao quadrado é 9, vezes raiz de 2 ao quadrado, olha só. Raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes x ao quadrado, que é x ao quadrado. Sobre 4 ao quadrado, 16. Isso é igual a 100 mais x ao quadrado. Então aqui deu 18x ao quadrado. 9 vezes 2, 18x ao quadrado. Esse 16 eu posso jogar para lá multiplicando, vai ficar 16 vezes 100, fica 16.000. Não, 1.600, né? Acrescendo 2 zeros. Mais 16 vezes x ao quadrado, 16x ao quadrado. Para eu resolver isso aqui, vou isolar o x ao quadrado. Passo para cá, fica 18x ao quadrado menos 16x ao quadrado, igual a 1.600. 18 menos 16 dá 2x ao quadrado igual a 1.600. O x, o 2 vai dividindo, então x ao quadrado, 1.600 dividido por 2 dá 800. Então o x é igual a raiz de 800. Professor, mas raiz de 800 não tem raiz exata. Eu vou ter que racionalizar, né, fatorar aqui para eu achar o resultado? Sim, ó, 800. Fatorando, ó, por 2 dá 400. Por 2 dá 200. Por 2 dá 100. Por 2 dá 50, por 2 dá 25, agora por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então aqui tem 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui, 5 ao quadrado aqui e sobrou 2. Então fica 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Por que eu estou colocando ao quadrado? Porque a raiz é ao quadrado. E para tirar da raiz aqui, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Tudo que está ao quadrado eu corto e sai. Então sai 2 vezes 2, 4 vezes 5 dá 20, raiz de 2. Então o valor de x é 20 raiz de 2. Aí lá nas respostas a minha altura do prédio vai ser esse pedaço aqui, 20 raiz de 2, mais 1,6. Então a resposta do exercício é 20 raiz de 2 mais 1,6. Você não pode esquecer dessa alturinha aqui. Beleza? Que no caso da questão lá era a letra... Beleza? Então 20 raiz de 2 mais 1,6
R$20 de 2 vezes 1,6 é a resposta aí, letra B. Não coloquei aqui as alternativas para não ficar, né, que a alternativa está muito feia. Então, olha a volta que eu dei com vocês num monte de coisa para a gente fazer uma questão dessa. E eu não falei praticamente nada. O edital de matemática ele é enorme. E o nosso curso te dá total condição de você pegar uma questão dessa e resolver. O negócio é você fazer o que a gente está mandando ali dentro do nosso curso, beleza? Então, gente, matemática não pode ser um problema para a sua prova. Você que está saindo do ensino médio aí, está fresquinho na sua cabeça, vamos manter o ritmo, vamos manter o foco. Isso aqui é um dos assuntos que é muito cobrado. E essa questão não é uma questãozinha fácil. Beleza? Não é uma questão fácil. Muita gente errou ela. Por quê? Porque ela é trabalhosa e às vezes o cara, né, tem uma racionalização para fazer, tem uma fatoração para tirar uma raiz que fica com preguiça e pula a questão. Então isso aí, né, você tem que ir focado, que são poucas vagas, por exemplo, para o CFO, né, são 30 vagas só, então a disputa é muito grande. Mas nós, do Vale Concurso, estamos aqui para auxiliá-los nessa sonhada aprovação. Beleza? É uma carreira aí diferenciada de você se tornar um oficial do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais. Show? Então, beleza. Então, hoje é esse bate-papo aqui. Deixo para vocês aí, mais uma vez, os cupons, beleza? Se não der um, você tenta o outro. Qualquer coisa também pode chamar a gente no Instagram lá, DNM Rocha, Instagram do professor Denner. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos aí com muitas dicas direcionadas para a sua prova. Esse aqui é o tipo de questão que você vai deparar com o CFO, beleza? Para soldado, eles não pesam tanto a mão numa questão dessa, mas tem ali suas diferenças também entre essas provas que a gente vai trabalhar aí quando sair o edital para o soldado Corpo Bombeiro, beleza? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Vem para o Vale Concurso, que aqui é o Vale da Aprovação. Até a próxima. Fui!